Pai, te dou graças. Tu és maravilhoso, glorioso e santo. Senhor, nós somos gratos a Ti a tudo que tens feito em nossa vida, que já fizeste, e gratos àquilo que Tu ainda farás em nossa vida, pois Tu é Deus, Tu és Jesus, Tu é aquele que nos salvou naquela cruz, naquele madeiro com todo o seu sangue derramado. Pai, nós te amamos, te bendizemos e te pedimos, fala conosco essa noite, usa Teu Filho mais uma vez, usa o irmão Sulino, Senhor, nessa noite para falar conosco, através dele nos exorta, nos admoesta, mas traz uma palavra para o nosso coração. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Quero saudar a igreja com a graça, a paz e o amor do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus, Ele é interessante, sempre. Deus é surpreendente todas as vezes. Deus é renovador a cada dia. E eu gostaria de convidar os meus irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho escrito por João, o apóstolo amado de Jesus, aquele que estava aos pés da cruz quando o Senhor expirou, capítulo de número 15 e verso de número 12. Por acaso, hoje nós vamos falar de amigos, uma preparação para o nosso culto do amigo. João 15, 12. Todos encontraram? Assim diz a santa palavra de Deus: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos concederá. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. A igreja pode tomar seu assento. Aleluia. Essa palavra, o Espírito Santo falou muito comigo. Eu tinha pensado em outra palavra. Eu não sei por qual razão, é a segunda vez que o Espírito Santo manda eu guardar essa palavra, onde eu vou falar sobre o reino de Deus. Mas ele disse: não é agora. Hoje ele queria que eu falasse sobre o amigo. Talvez antevendo que o meu novo amigo Alex estivesse aqui hoje. Glória a Deus. Porque eu já te chamo de meu amigo. Porque eu já te tenho como meu amigo e tu estás aqui provando que tu és meu amigo. E tu sendo meu amigo, tu é amigo de todos nós, dessa família, a família de Cristo. E veja bem que Jesus, nessa passagem, ele está falando algo muito importante sobre o valor real da amizade. E quando nós fazemos o culto do amigo, nós temos um objetivo único: é realmente fazermos esse mandamento por último. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Jesus Cristo contou uma parábola sobre o próximo. Nessa parábola, ele está falando que alguém foi roubado e deixado à beira do caminho. E veio um sacerdote, olhou aquele homem ferido, quase morrendo, e passou ao lado. Em seguida veio um levita. Levita, aquele que fazia todo o trabalho do templo
ou seja, um conhecedor da palavra, também passou ao largo. E por último, vinha um samaritano. Mas tem uma simbologia interessante o samaritano. Porque o judeu, ele não tinha relações de amizade nenhuma com os samaritanos. Porque consideravam os samaritanos um povo menor, um povo idólatra. Então eles desconsideravam o samaritano. Para eles era um povo com quem não se deveria conversar. Mas é interessante que aquele samaritano que era o desprezado passou, olhou para aquele homem e se compadeceu dele, curou as feridas dele e levou para uma estalagem e disse: olha, aqui estão 2 dinheiros. Cuida dele. E quando eu voltar, se precisar pagar mais alguma coisa, eu pagarei. Tudo tem simbologia, irmãos. Todas as coisas que estão na palavra de Deus, e por isso que eu comecei a falar o quanto Deus é interessante, surpreendente, renovante, justamente por isso. Porque nós vamos ler um trecho da palavra de Deus e a cada vez que eu leio, ele vai se transformando. Porque nós vamos amadurecendo na presença do Senhor. E é maravilhoso que daí eu estou aqui orando, me preparando para pregar. E a irmã Holanda vem aqui e canta um hino do Espírito Santo, nosso amigo fiel. Porque Jesus Cristo disse: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, conhecerá o mundo dos pecados e da justiça e do juízo. O pecado, porque não crê em mim. A justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Tudo isso foi realizado por Jesus na cruz do Calvário. E aqui Jesus disse: ninguém tem amor maior do que este, do que alguém que dá a sua vida pelos seus amigos. Jesus deu a vida por todos nós. Foi humilhado, foi maltratado e morreu da pior morte que existia naquela época, que era a morte de cruz. A cruz tinha um significado tão forte de maldição que nas casas nobres era proibido falar o nome cruz, porque cruz era maldição. E veja bem que Jesus foi para a cruz, e lá na cruz ele consumou a nossa salvação. Lá na cruz ele derramou o seu sangue puro e carmesim, para que nós pudéssemos hoje, como irmãos, estarmos na presença do Senhor. E ele transforma as nossas vidas. Aí eu pergunto para cada um dos irmãos: por quem você daria a sua vida? Quantos amigos realmente você tem? Quem seria digno de receber o teu sangue para que essa outra pessoa estivesse viva? Normalmente nós vamos dizer para os nossos filhos, e quem aqui já perdeu um filho já fez isso: eu já pedi, pai, leva eu, deixa minha filha. O pai sabe das coisas.
Esse é o amor verdadeiro, onde eu dou a minha vida por alguém. Aleluia. E aí nós devemos entender, porque Jesus diz algo que o pastor falou antes, a condicional. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. O Espírito Santo já estava no controle desse culto desde o começo do dia, quando colocou essa palavra no meu coração, colocou o hino no coração da irmã Yolanda e colocou essa palavra no coração do nosso pastor Leonardo. Glória a Deus. Irmãos e irmãs, Tiago, capítulo 1, verso 22: e sedes cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Nós cumprimos a palavra. Você que está olhando aí na live, no Facebook, vai olhar em algum instante, você está cumprindo a palavra de Deus? Eu não sei aonde vai chegar, além de nós que aqui estamos, nossa família, as pessoas que vão vir assistir essa pregação, a esse culto. Mas eu sei que Deus está falando conosco essa noite. Veja que hoje nós levantamos uma oferta alçada. Dízimo é uma coisa, oferta alçada é outra. Nós vamos aprender lá em Deuteronômio. A oferta alçada é uma gratidão que eu tenho a Deus por tudo que Ele tem me dado. O dízimo é um retorno que eu dou a Deus pela bênção e pela graça que Ele me dá. E veja que hoje nós temos um motivo muito nobre e importante. Nós temos uma amiga que é necessitada. Não importa, não precisamos saber quem é, para que não haja constrangimento. Mas Deus é maravilhoso. Deus tocou no coração de cada um. Aleluia. E aquilo que ela precisava foi arrecadado. Esse é o Deus vivo que eu sirvo, um Deus que me ouve. Irmãos e irmãs, eu quando comecei a congregar com vocês, eu falei, Deus me tirou do Uber. E dava graças a Deus por isso. E Deus fez os meus negócios prosperarem. Estão indo bem, pela graça do bom Deus. Mas 3 semanas atrás Deus me disse, vai por volta para o Uber. Senhor, de novo? Quando eu falei para minha esposa, ela queria que me dar uns cascudos já, né? Vai de novo! Ontem me puxou a orelha, 4 horas da madrugada, mas tu disse que tu não ia ficar até essa hora mais. Mas acontece, né? Por que Deus me colocou no Uber? Ele me tirou do Uber, me trouxe para cá. Me revestiu mais com sua glória, com o seu Espírito Santo. Me deu o trabalho de fazer aquela oração que não é um trabalho. Aquilo para mim é uma razão da minha existência. Fazer aquela oração todos os dias e mandar para os irmãos. Glória a Deus. Aquilo é o meu dízimo do meu tempo que eu dou para Deus. De 24 horas do dia, eu não estou tirando 2 horas e 30 minutos. Eu estou tirando 1 hora só para leitura diária da palavra, meditação. Eu oro a Deus e Deus me dá aquilo não é copiado de ninguém, mas aquilo é na hora. Deus só me dá o título. E aí eu começo a escrever. E aí tem irmãos reclamando, mas está longo essa tua oração, meu irmão? Eles estão falando o seguinte, então, a partir de agora, além de escrever, eu vou fazer ela também em áudio, daí quem não puder ler vai poder ouvir, né? Mas veja que quando Deus age e a gente não entende o agir de
nós não temos essa capacidade, Ele nos dá sempre a oportunidade de cumprirmos os mandamentos de Jesus Cristo, para que nós possamos ser amigos dele. E por eu ter voltado ao Uber, hoje eu tenho um casal sentado aqui dentro da igreja, e com certeza na quarta-feira teremos muito mais pessoas que receberão o Espírito Santo no seu coração, como está recebendo agora o meu irmão ao lado. Porque o Espírito de Deus é maravilhoso. O Espírito de Deus é único. E não há nada melhor nesse mundo do que nós pudermos olharmos para o Senhor e dizer: Senhor, obrigado por ser meu amigo. Não há nada melhor do que colocarmos nosso joelho no chão todos os dias e orarmos: amado Espírito Santo, meu melhor e fiel amigo. Porque a palavra nos ensina que até os nossos gemidos, nossas lágrimas, o nosso choro é entendido pelo Espírito Santo e é levado diante do trono do Altíssimo e Eterno Deus, para que Ele nos ouça. E Jesus diz: tudo aquilo que pedirdes em meu nome, vós recebereis. E se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Qual é o nosso fruto? Eu, quando leio o Apocalipse, me entristece o coração, porque eu vejo que nós temos muitas igrejas como Laodiceia. Nós temos muitos irmãos como Laodiceia. Eu sou crente, eu não mudo. Eu sou cristão quando me convém. Aquilo que nós fazemos no dia a dia, aquilo que nós falamos no dia a dia, são o nosso testemunho, porque a boca fala do que o coração está cheio. E se nós estamos cheios da palavra de Deus, se nós estamos cheios dos ensinamentos de Jesus Cristo, a nossa boca vai falar palavras de vida, sementes de amor e eternidade. E por incrível que pareça, eu ter voltado a fazer Uber tem sido para mim uma bênção maior do que eu imaginava. Voltei a pregar de novo para muita gente, como eu preguei para o irmão Watt que está aqui, como diariamente tenho pregado para 5, 6, 7, 8 pessoas. Ainda no sábado, de madrugada, né? Eu comecei na sexta, no sábado, né? Muito interessante. Eu peguei uma senhora lá no hospital, na Santa Casa, e ela perguntou: o senhor viu aí o decreto que o prefeito colocou, o novo decreto? E agora, a partir da meia-noite, não vai poder mais ter o pessoal na rua bebendo, porque eu vou contar para vocês, Porto Alegre estava ficando uma loucura. Cidade Baixa, moinhos de vento, ali na Parque Chagas, o pessoal tomava conta da rua. Toda a juventude, todo mundo sem máscara, todo mundo. Aí tinha que vir a polícia, choque, aí era aquela coisa que a gente sabe. Tanto que foi feito um decreto para que não houvesse mais isso. Né? E aí eu disse para ela: não, eu realmente não escuto notícias quando estou trabalhando. Eu fico escutando aqui a minha música. Nessa hora eu estava tocando uma música do Barone, Barrabás.
E ela perguntou, inclusive estou vendo, sua música é muito boa, quem é sertanejo? Eu disse, não, isso aqui é o Barone, ele é um cantor gospel. Aí eu aumentei o volume para escutar o hino. Nossa, que letra maravilhosa! Muito melhor do que o ritmo é a letra que ele está falando. Aí eu perguntei, eu disse para ela, porque eu fazia oração, eu falei, a senhora quer escutar a oração? Eu quero. Eu fui ali com o meu telefone, baixei o volume e botei a oração. E fui dirigindo, e aquele silêncio dentro do carro. Eu cheguei na frente da casa dela, que era ali no bairro São João, na Felicíssimo de Azevedo, Felicíssimo, do lado da Dom Pedro. Aí quando eu cheguei na frente da casa dela, não tinha terminado a oração ainda. Ela, moço, dá para terminar? Claro. Eu já estava com outro passageiro me esperando. Eu peguei, terminei a viagem, eu falei, estou a caminho para o próximo passageiro e deixei terminar a oração, por mais de um minuto. Quando terminou a oração, que eu olhei para trás para me despedir dessa senhora, ela estava chorando. Disse, moço, Deus te mandou, tu é um anjo. Porque tudo que está dito nessa oração é o que eu precisava ouvir no dia de hoje. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o nosso melhor amigo, irmãos. Ele nunca vai nos deixar sozinhos. Ele não nos promete que nós teremos uma vida fácil, uma vida farta, uma vida rica, porque Ele sabe o que nós precisamos e isso Ele vai nos dar. Mas mais do que tudo, quando Deus te coloca numa prova, quando Deus te coloca lá no deserto, no vale, saiba que Jesus Cristo, o Espírito Santo e Deus já estão lá te esperando. E eles vão te guardar ao meio do deserto. Eles vão te alimentar como alimentaram o povo de Israel durante 40 anos. Ficaram rodando 40 anos no deserto. Não que esse levasse 40 anos para atravessar. É que esse tempo, 40 anos, foi o tempo que Deus levou para que aquela geração que não quis cumprir os mandamentos do Senhor fosse substituída por uma nova geração que já tivesse nascido abaixo dos mandamentos de Deus. E somente Josué e Caleb, da geração que saiu do Egito, entraram na terra prometida. E veja bem que aqui Jesus está dizendo: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Aleluia. E o que Jesus nos manda? Glória a Deus. Em primeiro lugar, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças e com todo o teu coração. Qual é o segundo mandamento? Amarás ao próximo como a ti mesmo. Veja que aqui Jesus termina falando da amizade dele, que se nós cumprirmos o que ele está nos mandando, e aí ele diz no final: isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Nós vivemos num mundo frio, infelizmente. Outro dia eu estava sentado, esperando uma chamada na 1ª de março, aí veio um rapaz e disse: senhor, com licença, eu estou trabalhando, eu não quero lhe atrapalhar. Não me atrapalha, rapaz. Eu estou vendendo aqui essa pastinha que é para que eu faço, eu mesmo faço que é para lavar a panela, ali a panela. Quanto é que é a pastinha? R$10. Eu vou comprar uma aqui. Comprei a pastinha, daí
Aí ele viu que eu estava escutando o hino, e com a minha Bíblia no colo. Quando eu estou parado, eu estou lendo. A espada vai comigo onde eu for. Qualquer um que venha, qualquer demônio que venha entrar no meu carro para querer me assaltar, porque eu tenho certeza que ele vai sair dali amarrado e repreendido no nome de Jesus. E o irmão que entrar ali dominado por aquele demônio vai sair evangelizado e com uma oração. Porque a autoridade do Espírito Santo está em nós. Nós somos o reino de Deus. Porque o reino de Deus está em nós. Porque onde estiver o Espírito Santo, ali está o reino de Deus. E se ele está no meu e no teu coração, nós somos o reino de Deus. Amém? Essa é a maravilha. E eu comecei a falar com esse rapazinho. E ele, mas eu quero ir na igreja, eu quero ir na igreja. Eu dei um convite para ele. Porque sabe ler? Eu sei ler. Então eu vou te dar um convite. Peguei. Esse é um convite meu pessoal para ti. E eu quero que tu esteja lá mais cedo, se tu estiver com fome. Tu venha mais cedo. Vai ter um lanchezinho, vai ter até comida árabe. Vai ter até comida árabe, olha só. Ele é verdade, mas quando tem que pagar para ir lá, não tem que pagar nada, tu tem que ir lá. É meu convidado. Quantas pessoas a gente encontra que já estiveram na luz e foram tomadas pelas trevas? Quantas vezes quem acompanha as minhas orações veio pedir a Deus: Senhor, afasta meu pé de sair do teu caminho. Senhor, afasta minha boca de proferir umas palavras. Senhor, afasta meus olhos com olhar mau. Nós temos que vigiar e orar, como nos ensinou Pedro, porque o inimigo está ao redor, ele está buscando uma brecha. E se nós formos como a igreja de Laodiceia, nós estamos abrindo não uma brecha, nós estamos abrindo um portão para o inimigo entrar e nos levar. E quando Jesus Cristo explicou que blasfemar contra Jesus não é pecado, porque nós ainda não conhecíamos o pecado como realmente era, e nós ainda não tínhamos visto a luz que é Jesus Cristo. Mas vejam que nessa passagem ele diz que quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Ele quem? O Espírito Santo, porque Jesus disse: contra o Espírito Santo não há perdão. Alguém blasfemar contra o Espírito Santo, não há perdão, porque quem conhece o Espírito Santo conheceu o pecado, a justiça e o juízo. O pecado por não ter crido no Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. A justiça, porque Ele se fez justiça por todos nós, levando com Ele toda a nossa iniquidade, levando com Ele todo aquilo que nós temos de ruim, todo o nosso pecado, para que fosse pago pelo sangue puro carmesim do Cordeiro de Deus. E Ele desceu, pegou as chaves do inferno, tirou o cativo do cativeiro e subiu aos céus para estar à destra do Pai. Essa é a justiça. E por último, encerrando, o juízo. Porque o príncipe deste mundo já está julgado, já está condenado. O inimigo das nossas almas, aquele que tenta nos derrubar, aquele que nos faz chorar, aquele que vem no nosso ouvido dizer: não, tu não tem capacidade, não, tu não vai conseguir. Claro que eu tenho Jesus dentro de mim, o Espírito Santo é meu melhor amigo, Ele está aqui vivo no meu coração, e aquilo que eu pedir em nome de Jesus, porque eu faço aquilo que Jesus manda, tudo que eu pedir o Senhor me concederá, porque eu estou em Jesus e Jesus está em mim. Então eu sou o reino de Deus para a honra e glória do Senhor Jesus.
coloque de pé. Não quero passar do horário, vou devolver aqui para o nosso pastor, para que ele esteja. Posso orar? Então eu quero fazer uma oração por você essa noite. Oh Deus maravilhoso. Eu não sei a sua necessidade, eu não sei o seu problema. Santo é, Senhor. É Senhor, Jesus sabe. Aleluia. O Espírito Santo sabe. Glória. E Ele pode te dar a resposta. Quem aqui acredita que Jesus pode te dar a resposta? Levanta a sua mão. Glória a Deus. Quem Aleluia. aqui acredita que Glória. somente Jesus, somente Ele salva, somente Jesus cura, somente Jesus batiza com o Espírito Santo Santo? Deus. Aleluia. Você que levantou a sua mão. Que a graça, que a paz e que principalmente a bênção do Senhor Jesus seja abundante na sua vida. Bota a mão no teu coração e vamos juntos orar. Oh Deus maravilhoso. Senhor, meu Deus, Pai amado, nessa noite, Senhor, queremos te dar graças, Pai, por ter enviado o nosso fiel amigo Espírito Santo para fazer morada em nosso coração, Senhor. Eu sei que tu falaste conosco essa noite, ó Pai, que tu nos mostraste que o teu amor é maravilhoso, mas que nós temos que cumprir os teus mandamentos. Que as coisas não são assim, tudo serve, tudo pode. Glória a Deus. Porque tu tens nos mostrado através do teu verbo vivo, Jesus Cristo, aquilo que é a tua vontade, o caminho estreito e apertado para chegarmos a ti. As ofertas desse mundo são grandes, Senhor. Guarda nossos pés de andarmos fora do caminho que é Jesus, Senhor. Guarda nossas bocas de proferirmos palavras de maldição. Ó Santo Deus, guarda nossos olhos, Senhor, para que os nossos olhos sejam a candeia da nossa alma, Pai. Para que possa brilhar o teu Espírito em nossos olhos somente, Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia! Senhor maravilhoso, te dou graças, meu Pai, por tudo que tu tens feito na tua santa igreja, Senhor. Aqui nós somos, Senhor, teus servos. Viemos aqui todos os dias, se for preciso, para orar e dedicar o nosso tempo a ti, porque tu és o Criador de todas as coisas, Senhor. Tu és o nosso Mestre amado e eterno. A ti damos graças, Senhor. Haja na vida de todo aquele que está assistindo esse culto, Senhor, na sua casa, através do Facebook e depois do YouTube, Pai. Abençoa nossos irmãos e irmãs que não puderam estar aqui nessa noite. Abençoa essa irmã que está passando por problemas, Senhor. Que nós sejamos sempre verdadeiros amigos. Que nós estejamos prontos a dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Porque se eu amo o meu irmão como a mim mesmo, que é mandamento de Jesus, eu não posso medir esforços, Senhor. Te dou graças, Pai Santo, por essa noite. E que o teu Espírito Santo seja abundante na vida de cada um, Senhor, que aqui está crendo e orando e pedindo. Eu não sei o que cada um dos irmãos